e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém, igreja? Que a palavra do Senhor venha habitar no nosso interior. É esta palavra que move o nosso coração. É esta palavra que purifica a mente de todos aqueles que se tornaram tementes ao Senhor. E o versículo 17 fica bem claro, nós lemos que o cristão deve fazer tudo em nome de Jesus. E a palavra tudo quer dizer que tudo que fizermos, todas as nossas ações, devemos fazer porque representamos alguém. Este alguém não é qualquer um, ele tem um nome, Jesus Cristo, e ele está nesta noite, neste lugar, mais uma vez. Amém, amados? E que a palavra do Senhor de fato venha habitar em nosso interior. Sua família é bênção de Deus. Diga para a pessoa que está próxima a você: sua família é bênção de Deus. Amém? Nossos visitantes, aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos em nome de Cristo Jesus. Os aniversariantes da semana, aqueles que fizeram aniversário na semana que se encerrou ontem, pode vir aqui à frente e nós estaremos orando por você. E se está fazendo aniversário hoje, da mesma forma, se sinta à vontade. Este não é outro lugar a não ser a casa de Deus. De número 3, versículos 9 e 10, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Que a palavra do Senhor de fato venha a mover o seu coração. Entreguemos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, em nome de Cristo. Que o Senhor continue derramando bênçãos sem medida sobre a tua igreja, sobre o teu povo. E mais, Senhor, a tua igreja seja abençoada, os teus filhos também, Senhor. Que o Senhor dê sabedoria para que possa ser bem administrado esse dinheiro, que o Senhor faça multiplicar, que essa igreja venha continuar crescendo em todas as áreas, em todos os sentidos, para a glória do teu nome. Continua abençoando as finanças do teu povo, derramando bênçãos sem medida sobre a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, podeis sentar, meus amados, em nome de Cristo. Deus seja louvado. Os avisos, terças-feiras, ensaios do coral Brilho Celeste, 19 horas, coral Estandarte, 20 horas, quarta-feira, culto de doutrina, 19h30 horas, quintas-feiras, 14 horas, ciclo de oração, manhã com Deus, sextas-feiras, de 6h30 às 7h30. Culto da unção, noite da vitória, sextas-feiras, 19h30 horas. Culto da mocidade, sábados, 19h30 horas. Consagração, primeiro domingo do mês, próximo domingo, 11 horas da manhã. Domingos, 19h30 horas, culto divino. Próximo domingo, ceia do Senhor. E participem da entrega de 1 quilo de produto não perecível para as cestas básicas. Nono Congresso da Mocidade, dias 12 e 13 de julho de 2025, sábado e domingo, 19h30 horas. Tema:
em busca do verdadeiro avivamento, baseado em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. União masculina, segunda quinta-feira do mês, dia 10 do próximo mês de julho. União feminina, terceira terça-feira do mês, culto das guerreiras, dia 15. Vai ser na casa da irmã Gerlinha. Culto em ação de graças, 19h30, dia 19 de julho de 2025, na residência da irmã Vanilda. Está ali a irmã Vanilda. Mais próximo já nós estaremos dando mais detalhes sobre o local da residência da irmã, em nome de Cristo Jesus. Deus seja louvado. As crianças seguindo para as salas, em nome de Cristo Jesus. Deus de palavra já foi aqui ministrado o louvor, que tem mais ou menos nessa direção. E é o Deus de palavra que tem ouvido o nosso ser, a nossa vida, para que venhamos a buscá-lo de todo o nosso coração. Vamos colocar em pé, meus amados, em nome de Cristo. Aleluia! Estando debaixo das mãos poderosas do Criador de todas as coisas, o nosso Deus. E nós louvamos a Deus, porque é bom estar com cada um de vós neste lugar. Nossa satisfação de podermos juntos compartilhar deste momento tão glorioso de exaltação, de louvores ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E portanto, que coisa boa é você estar conosco neste lugar, nesta casa de oração. Me traz a memória, mas o louvor diz sobre crer. Me traz a memória a experiência do homem carcereiro. Uma autoridade tomava conta, mais especificamente, de 2 homens, tinha mais outros presos. E esses homens foram instrumento para dizer para ele uma coisa. Aquele homem entrou em desespero, porque aquelas cadeias foram abertas através do poder de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, relata este fato. Mas a mensagem para aquele homem, para aquela autoridade, para aquele carcereiro foi que ele deveria crer no Senhor Jesus e seria salvo tu e a tua casa. A mensagem é dentro desse contexto, mas a colocação é assim: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E não era qualquer alguém que estava falando, era alguém que tinha autoridade da parte de Deus. O apóstolo Paulo, e juntamente ali com Silas, vivenciaram essa experiência, e o Senhor não mudou. Ele é Deus de palavra. Aleluia. E se Ele disse, você vai vencer. Ah, pastor, a depressão é forte, o problema não está insuportável, mas o Deus da vitória está neste lugar e nesta noite, e nós louvamos a Deus por isso. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo de número 10, está projetado, está na tela. Mas é bom que abra, mova a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Você vai mexendo com ela, ela vai mexendo com você. Diz assim a palavra do soberano Deus,
1 Coríntios 10, do 1 ao 6. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Versículo 3: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Uma outra versão diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo Jesus. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos as coisas mais como eles fizeram. Que a palavra de Deus continue sendo a bússola, o instrumento que dê a direção para a vida de cada um de nós. Pai, nós te louvamos por esta noite de domingo, ó Pai amado, conhecido como o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Nós rendemos graças ao teu nome, porque tu és digno de toda adoração e de todo louvor. Tu és aquele que acalma o coração, tu és aquele que purifica a mente com a tua santa e poderosa palavra. Tu és aquele, Deus amado, que nos refrigera a alma. Tu és aquele, o verdadeiro Senhor, que nos dá a paz de Cristo. E portanto, Pai amado, continue falando ao nosso coração, realizando o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Podeis sentar. Se você desejar, permaneça com a sua Bíblia aberta. A palavra, ela deixa bem claro o dever de não cobiçarmos ou cobiçar as coisas mais. Muitas coisas mais problemáticas aparentam ser bem melhores que as bênçãos de Deus. Haja vista que muitos buscam muitas vezes, em determinados momentos, um refrigério lá fora, depois de ter conhecido a verdade. Cobiçar ou desejar as coisas mais é querer retornar para a escravidão do Egito, se tornando escravo. E o mundo, enganam-se, dizem assim, que o mundo não tem nada para oferecer. O mundo tem muita coisa para oferecer, isso é inegável. Mas que coisas são essas? É interessante que a palavra do Senhor vai movendo a nossa vida a cada momento. No versículo 6 do texto que nós temos como referência, fizemos aqui a explanação, a leitura, melhor dizendo, de dois textos que falam que trata da mesma questão,
com versões diferentes de Bíblias, e diz no versículo 6: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, e têm aplicabilidade nos dias atuais, de um momento lá específico, a fim de que, com a finalidade, que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçavam. E por isso, as consequências ocorreram. Teve um preço a pagar. Mas o texto também nos mostra, de uma maneira muito clara e objetiva, o dever de não se tornar idólatra, adorador ou adoradores daquele que não tem condições de nos oferecer aquilo que o Deus único e Senhor da vida nos oferece. Por isso que nós temos ao longo dos anos adorado a Ele, e essa adoração tem que ser na beleza da sua santidade. E o Senhor considera o que Ele coloca como abominável a idolatria, como a prostituição carnal. O versículo 7 do texto, que nós temos como referência, diz assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Na realidade, não estava nem aí para Deus. E esta é a grande verdade. Ao longo dos anos, o Senhor tem nos alertado, irmãos, igreja, como devemos proceder, como devemos nos portar na relação com esse Deus, com esse Senhor. Êxodo 32, 7 a 10 diz assim: então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, olha só que coisa interessante, o Senhor está colocando, olha a responsabilidade que Moisés tinha, ou teve. Deus está colocando, olha, o seu povo, que você tirou do Egito, é claro, que foi com a mão poderosa de Deus, mas vejam bem a responsabilidade daquele homem. E nos dias atuais não é diferente, irmãos. Eu falo isso porque tem sido compartilhado comigo os procedimentos que têm acontecido dentro da igreja do Senhor, que é do Senhor. A obra não para, problemas tem, mas a obra avança, porque é a obra do Senhor e ninguém detém a obra santa. Isso é inegável. E nós louvamos a Deus por isso, irmãos. Olha a responsabilidade desse líder. E nos dias atuais não é diferente. Está dizendo, ó, porque o seu povo que você tirou do Egito, oh Deus, estava caindo no lombo do cara, mas ele não estava no óleo do Senhor, estava sendo cobrado, evidente. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, e mais ainda, foram profundo: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disseram, olha, o Deus que tem sido pregado aí, que tem sido falado, foram os deuses. Aí o Senhor enquadrou. Moisés também pagou um preço, mas ele estava no óleo do Senhor, evidente. O versículo 9: disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado, mas fazendo com vontade mesmo. 10: deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destruirei. Depois farei de você uma grande nação. Daquele povo que saiu do Egito, na faixa de 2 milhões e meio de pessoas, irmãos, só restaram, evidente, foram nascendo, a caminhada, foram nascendo, evidente, mas o povo que saiu do Egito, só 2 pisaram a terra prometida. Isso é muito sério, irmãos. Sabe por que Deus está preparando a igreja dele? Preparando para que um dia esteja com ele na glória.
E é isso que o Senhor está nos preparando. Estejamos atentos, irmãos. Porque de repente surge o laço do passarinheiro e vai desviando a atenção. Nesta noite, o Espírito de Deus está neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Estejamos atentos, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor disse: olha, isso vai ficar pelo caminho. São dois, Josué e Caleb. E Caleb ficou com 85 anos. Quando ele fez, ele estava com 85 anos. Ele declarou que estava pronto para receber a bênção. Com 85 anos, não sei se estava de bengala, ou que já tinha caído alguns dentes, se estava cabelo todo branco, eu não sei. Mas ele disse que estava pronto para receber a vitória. Recebeu a promessa por 40 anos. 45 anos depois, ele estava a tomar posse. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem bênção para a sua vida. Talvez você tenha na sua mente assim: não aconteceu até hoje, não vai acontecer mais. Vai acontecer sim. Se ficar no olho do Senhor, redondinho com Deus, colocando a palavra em ação, vivenciando a palavra de todo o coração, vai receber a vitória e vai dar o brado de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E ninguém vai impedir. Ninguém. Mas só que acontece o seguinte: o diabo, irmãos, tem colocado um bocado de bezerros de ouro no seio da igreja. Igrejas. E dentro do coração de muitos crentes, colocando bezerro de ouro. O povo lá atrás, nos dias atuais, era diferente. Mas eu acredito que nesta noite eu estou a contemplar, através dos olhos espirituais, um povo lavado e redimido pelo sangue de Cristo Jesus, que é adoradora. Louvado seja o nome do Senhor. E não terá espaço, o diabo não tem espaço, que ele está repreendido em nome de Jesus. Aleluia. É buscando ao Senhor de todo o coração. Mas aí entra um novo contexto, o texto da prática da imoralidade, que tem sido algo que tem mexido profundamente, irmãos, e já começa na minha vida. O couro come desse lado aqui, e não pode ser diferente. Jeová está dizendo comigo e diz dia após dia: olha, branquinho, fica atento, porque tem que andar segundo aquilo que a palavra diz. E o que é imoralidade, irmãos? O que é? Aquilo que fere a pureza física, que mexe profundamente a moral espiritual, a prática dos maus costumes. O versículo 8 diz assim no texto de nossa referência: e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram. Eles fizeram, tem as consequências. Lá atrás, e caíram num só dia 23 mil. Já pensou que é isso? Mas Deus desejava isso, irmão? Não. O amor de Deus é algo que a gente não tem nem como questionar. É algo inquestionável. É Deus dizendo: ame meu filho, minha filha. Eu tenho para você o melhor. Eu tenho para você algo que vai fazer a diferença na sua vida. Eu tenho para você algo que vai fazer com que você avance, contemplando o mover de Deus na sua vida. E esse povo prossegue colocando Deus à prova. Já pensou o que é isso? Coloca Deus à prova. Deus já tinha dado tantas ações que foram praticadas da parte de Deus, que estava bem declarado que Ele era Deus. Mas eles estavam vendo Deus como alguém que só daria as bênçãos e mais, vou seguir a minha vida fazendo o que eu quero. Aquele povo tinha protegido
proteção de Deus, tinha a provisão de Deus, Deus provedor. Estou com fome, manda pão, toma pão. Não guarde não. Aí guardaram, foram teimosos, não confiaram. Aí apodreceu o negócio, deu bolor, né? Acho que é isso mesmo, deu aquele bolor, não puderam comer. Nós queremos carne, eu sou, manda carne, manda codorniz, desce, né? Aí só saiu até pela venta. Deve ter sido aquela coisa, né? Pulou, mas o senhor falou, vai ter, todo dia, vai ter. Uma coisa assim tremenda. E murmuravam, reclamavam de Deus, e mais ainda do pastor, que era Moisés. Olha Moisés é para o lapada de novo, e levou no couro mesmo. Inclusive, não entrou na terra prometida junto com o povo, porque consequência do seu ato. Mas era querido, era amado por Deus. Certa vez ele disse assim, pastor, ele não entrou, não pisou na terra prometida. Eu falei, na transfiguração ele estava lá. Aí Deus falou, vou quebrar o seu galho dele. Tu vai pisar lá na transfiguração. Estava lá ele e juntamente com o Senhor, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Versículo 9 diz assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Olha só que coisa, irmãos. A falta de confiança em Deus leva as pessoas a questionar os seus planos, os projetos de Deus para a vida dela, e a palavra de Deus também. E vai sofrer os danos, vai ter problemas. Mas aí o que distinguiu? Qual foi a diferença do procedimento dos israelitas no deserto, o povo de Deus, para cada um de nós? Olha só o que Deus fazia, o que Deus fez. Eles presenciaram vários milagres, vários. As pragas que atingiram o Egito e não atingiram a vida deles. Já pensou o que é isso? 10 pragas e não foram atingidos. Estava vivendo no mesmo contexto, na mesma terra. O que distinguiu o povo egípcio e o povo de Deus? A boa mão do Senhor sobre eles, irmãos. E nos dias atuais não é diferente. O mar se abrindo, o povo passando a pé enxuto, e depois o mar se fecha e traga aquele exército. Vejam como Deus agiu. O maná caindo do céu, alimentando o povo, as águas amargas tornando-se doces. Êxodo 15, 26. As águas amargas se tornaram doces. A boa mão do Senhor, saindo de uma maneira assim tão tremenda, a água saindo da rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Nós poderíamos citar aqui, irmãos, várias ações de Deus em relação àquele povo. E com o que distinguiu de fato o rosto de Moisés se resplandecente. Versículo 29 de Êxodo 34. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas de testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rei, não sabia, resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico olhando, irmãos, eu louvo a Deus. Eu vivi uma experiência tão recente, poucos dias. A pessoa estava tão abatida, para baixo, já não
não tinha mais esperança. Aí tivemos ali um momento de diálogo, e Deus ministrou aquele coração. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte o rosto estava formoso. É a diferença, mas é Deus que faz, Ele opera, e operando Ele ninguém impede. Louvado seja o nome do Senhor. Eis aí a grande distinção, quando se bota Deus em primeiro lugar. A diferença ou a distinção estava, amados, na forma como cada um respondeu a tudo isso. Muitas vezes o coração está endurecido, a mente fechada, e somos impulsionados a ficar presos à situação, à dificuldade. No caso deles, a dificuldade do deserto, mas Deus deu uma resposta. Aí murmuraram, e veio o preço. Números 14, 27 diz assim: até quando? Esse até quando é interessante. Até quando? Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Deus falou. Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Meus irmãos, quando o coração do ser humano se fecha para as coisas de Deus, sabe o que vai ocorrer? Ele vai se tornar espiritualmente cego. Não vai ver. Não vai ver as maravilhas de Deus, aquilo que Ele tem feito, o que Ele tem realizado de maneira tão clara, mesmo diante de milagres. Louvado seja o nome do Senhor, de sinais, não consegue contemplar a manifestação da glória de Deus. E Deus se alegra com um coração puro, determinado, com vontade de adorá-lo na beleza da sua santidade, reconhecer as maravilhas que Ele tem feito. Eu não tenho dúvidas, irmãos, que o Senhor tem ouvido este lugar, que o Senhor tem dado respostas profundas e gloriosas, que o Senhor tem falado: olha, eu estou com vocês e vou levar vocês ao destino que eu já preparei. Bendito seja o nome do Senhor. Êxodo 16, 20 diz assim: eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram no maná para a manhã seguinte. Eu já falei. Porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Moisés era o representante de Deus, era aquele homem que tinha missão. Alguém disse certa vez: somos maus por causa da nossa natureza pecaminosa, aquilo que ocorreu lá no Jardim do Éden. Mas temos liberdade em Cristo para dizer não àquilo que desagrada a Deus. Se desagrada a Deus, você tem autoridade, ainda mais quando conhece a palavra, de dizer não. Isso não vai fazer parte da minha vida, porque eu sou um adorador, eu sou uma adoradora, eu quero viver para Cristo, eu quero buscá-lo de todo o coração, eu quero viver a palavra dele com intensidade. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E a promessa de Jesus é clara, amados. A promessa do Senhor e Salvador Jesus Cristo é bem clara: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! E a verdadeira liberdade não é encontrada nas coisas deste mundo, mas em um relacionamento profundo e transformador com o Rei da Glória, o Príncipe da Paz, aquele que é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Aleluia! Acredite, você nasceu para vencer. Amém. Você nasceu para vencer. Diga para a pessoa que está próxima de você:
que possamos, irmãos, viver essa liberdade, como livres no Senhor, como pessoas que creem de fato no Senhor, como filhos livres e amados por Deus. A palavra de Deus, ela move cada coração. Aí o Senhor diz assim, a palavra, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não vai perecer, porque entregou a vida a Cristo Jesus, passou a viver para Ele, vivendo de fato a palavra, podemos dizer assim, com uma certa intensidade, com determinação, com vontade de fazer a vontade dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, aí não para aí, diz assim, entrega, aí você entrega, aí a expressão vem, o verbo, confia, em quem? Nele. Entrega, confia e tudo Ele fará. Que coisa linda, irmãos, tão simples. E à medida que vai passando, nós vamos entendendo essa mensagem de uma maneira mais clara. Sabe por quê? Porque o Espírito vai movendo a nossa mente. A nossa mente vai sendo trabalhada. Aí o Senhor diz assim, vem algo na sua mente para fazer algo, para tomar uma atitude. Aí o Espírito Santo vai, não faça dessa forma, não faça assim. É bem direto. É interessante. Você passa a viver uma vida como servo do Senhor, entregou a vida a Cristo, é crente. Aí diz a palavra, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Aí ele lembra, aí você vem, isso aí eu não posso fazer, eu não devo fazer. Já me perguntaram algumas vezes, pastor, eu posso isso? Eu falei, não deve. Prefiro ir para a questão da palavra, né? É interessante, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me devem, me convém. Que coisa linda. O Espírito Santo, ele vai, aí você vai vivenciando algo que você pode dizer assim, você tem a confiança que o maior de todo mundo, ele tem o poder para mudar a sua história. O maior de todo mundo está mudando a sua história. Afirmamos isso. O milagre está a caminho, vindo na sua direção. Vamos colocar em pé, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Ministério de Louvor, por favor. Não sei como você se encontra na relação com o seu Senhor. Se você já é crente, já entregou a sua vida a Cristo Jesus, já o aceitou como Senhor e único Salvador, se ainda não fez, se você ainda não tomou essa decisão, tens a oportunidade de fazê-lo nesta noite. Você pode sair do seu lugar e Cristo vai te receber para a glória do nome de Jesus. Alguém nesta noite tomando uma decisão, aceitando Jesus como Senhor e único Salvador, é uma decisão única, pessoal, que é diferente de todos os passos que você já deu e estará dando. Deus continue abençoando em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração, se você desejasse. Deus é contigo. Jesus Cristo ama você. Amado Deus, nós louvamos, porque
Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário, por cada um de nós. Te louvamos, ó Deus, por tua palavra que é viva e eficaz. Porque, Deus, aonde existe a tua palavra, existe, ó Deus, a felicidade e a realização dos sonhos. Deus, nos ensine a lembrarmos, Deus, todos os dias de nossas vidas, a tua palavra. Seja, ó Deus, quais forem os acontecimentos de nossas vidas, todavia, a tua palavra seja em nós, acima de tudo e de todos. Porque assim procedendo, ó Deus, não pecaremos contra o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas, e nelas, ó Deus, venha aperfeiçoar o teu poder em nós. Em cada alma presente, ó Deus, o teu Espírito Santo conceda paz, a cura necessária da alma, Senhor, e traz de volta, Senhor Deus, todo o entendimento que um dia foi esquecido de quem tu és. Pois, Senhor Deus, aprendemos em tua palavra que a nossa mente precisa estar nas coisas que estão de cima, onde Cristo Jesus está sentado à tua destra. Sobre cada homem e mulher neste lugar, Senhor, conceda, Deus, as tuas vitórias. Assim como essas chuvas caem do céu, faz cair sobre o teu povo em todas as partes do mundo, Senhor, o desejo de estar em tua presença e de viver, ó Deus, cotidianamente, servindo ao Senhor na beleza da tua santidade. Pelos momentos que o Senhor nos concede de estarmos neste lugar, nós, igreja do Senhor, bendizemos e glorificamos o teu nome. E com a alma agradecida dizemos: Pai Celestial, muito obrigado por tudo, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre cada vida e todos digam: Amém. Deus seja louvado. A palavra do Senhor, amados. Romanos capítulo 11, versículo 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre.